Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula na disciplina Batalha Espiritual, bacharelado em Teologia. Antes, uma breve oração em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor nos guarde, nos abençoe. Senhor Deus, obrigado pelo nosso fôlego de vida, pelo nosso respirar, por tudo, Pai. Senhor Deus, neste momento pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dando um bom entendimento da Sua palavra, nos abrindo, Senhor, a mente mais e mais, Senhor Jesus, para que possamos ser obreiros aprovados pelo Senhor e possamos manejar a Sua palavra com autoridade, com poder, Senhor Jesus, para que vidas sejam impactadas. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, desde já em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade aqui. Aleluias. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre as coisas de Deus só podem ser conhecidas pelas Escrituras. Esse segundo ponto é de importância crucial para nosso entendimento da batalha espiritual. Ele trata da suficiência das Escrituras quanto ao conhecimento que precisamos ter acerca de Deus, da sua vontade, suas promessas e do misterioso mundo celestial, onde invisivelmente se movimentam os anjos e os demônios. Há dois aspectos que precisamos destacar aqui. A exclusividade da Escritura. A Bíblia é uma única fonte adequada e autorizada por Deus pela qual obter informações acerca das coisas espirituais e que pertencem à salvação. Portanto, ela exclui qualquer outra fonte. Muito embora Deus se revela através da sua imagem em nós. Consciência. Romanos 2, 14 e 15. E das Escrituras que nos faz saber acerca do mundo invisível e espiritual que nos cerca. Assim, muito embora possamos depreender alguma coisa acerca de Deus pelo conhecimento de nós mesmos e do mundo criado, é exclusivamente nas Escrituras que encontraremos a revelação clara e plena de Deus para a humanidade. A suficiência da Escritura. A Bíblia traz todo o conhecimento que precisamos ter nesse mundo, para servirmos a Deus de forma agradável a Ele e para vivermos alegres e satisfeitos no mundo presente. Mesmo não sendo uma revelação exaustiva de Deus e do reino celestial, a Escritura, entretanto, é suficiente naquilo que nos informa a esse respeito. Aplicando ao tema do nosso ensaio, isso implica duas coisas. Primeira, a única fonte autorizada que temos para conhecer o misterioso mundo angélico onde se movem anjos e demônios é a Bíblia. Mesmo que existam muitos conceitos e ideias acerca de demônios, adivinhas da superstição popular, da crendice e de experiências pelas quais as pessoas passam, é somente nas Escrituras que encontramos conhecimento seguro acerca de Satanás e de sua atividade nesse mundo. Ela é singular e exclusiva. A Bíblia, segundo, a Bíblia contém tudo o que Deus desejava que conhecêssemos a respeito de Satanás. O ensino que ela nos oferece sobre os demônios e suas atividades é suficiente para que possamos estar presentes, prontos para resistir às suas investidas e para ajudar as pessoas a se encontrarem cativas por ele. Ou seja, tudo o que precisamos saber para travarmos uma guerra espiritual contra as hortes espirituais da maldade está revelado nas páginas das Escrituras. E isso inclui conhecimento das ciladas estatutas do diabo e a maneira correta que procedermos diante delas. A Bíblia é nosso manual de combate espiritual. Ela nos revela o caráter do nosso inimigo, suas intenções e artimanhas, e de que modo podemos ficar firmes
contra suas ciladas. Assim, os estudiosos costumam escrever demonologias bíblicas, que nada mais eram que uma sistematização do ensino das Escrituras acerca de Satanás, seus anjos e sua atividade nesse mundo. Os puritanos, por exemplo, escreveram muitas obras acerca do conflito entre os cristãos e o diabo, que no geral sempre eram baseadas no que a Bíblia dizia sobre os demônios e suas atividades. Contudo, em nossos dias, assistimos com perplexidade o crescimento espantoso de uma demonologia que se utiliza de outras fontes de conhecimento acerca do reino das trevas além das Escrituras, ao ponto de, afinal, contradizerem o ensino da mesma, ou de a complementarem tanto a exclusividade quanto a singularidade da Escritura nesses assuntos foram deixados para trás. O resultado tem sido um ensino acerca de batalha espiritual e de métodos de evangelização bem distorcido e diferente daquele ensinado pelas Escrituras. Em geral, são usadas 4 fontes de onde se extrai conhecimento extra-bíblico sobre a atividade demoníaca. Experiências pessoais. Alguns exemplos deverão bastar para que possamos entender o que estou dizendo. Uma das mais sérias deficiências do livro, A Igreja e a Batalha Espiritual, escrito por Neuza Itioca, diz respeito às suas fontes. É surpreendente encontrar nas notas bibliográficas fontes como fatos constatados e verificados nas ministrações pessoais, depoimentos pessoais e testemunhos de ex-pais de santos. É destas últimas fontes que a autoria tira o fundamento para grande parte do seu livro. Por exemplo, a sua convicção de que crentes verdadeiros podem ficar endemoniados baseia-se não em exegese das Escrituras, mas na narrativa de várias experiências que teve. Itioca frequentemente menciona experiências pessoais para provar suas convicções. Ela afirma, com base na sua experiência de aconselhamento, que certos demônios adquirem o direito de se sentarem no pescoço das pessoas. Com base em testemunhos, ela afirma que as orações da igreja diminuem o índice da criminalidade, roubo e violência, que as entidades de uma rua podem ser atacadas, etc. Uma de suas crenças mais curiosas, a de que determinadas igrejas têm entidades malignas que se alimentam dos pecados não resolvidos da comunidade e seus pastores, é defendida principalmente com base em vários testemunhos, o que é ainda mais preocupante. Itioca faz várias especulações sobre os demônios que dominam o Brasil baseada na doutrina da Umbanda sobre estas entidades. Um outro exemplo é o artigo seminal de Peter Wagner sobre espíritos territoriais, emissões mundiais, publicado em 1989. Neste artigo, Wagner admite que seu conhecimento sobre espíritos territoriais baseia-se principalmente na sabedoria popular sobre o assunto, mas não para aí. Ele tenta um cálculo do número de demônios que existem baseado nas informações de um ex-pai de santo na Nigéria, a quem Satanás teria designado autoridade sobre um determinado número de demônios que, por sua vez, tinham controle sobre outro. Wagner defende a tese de casas mal assombradas, com base na experiência de missionários em Serra Leoa. A maior parte do artigo é empregado por Wagner para amontoar experiências
após experiências de campos missionários, que supostamente provam a existência de demônios que são autoridades locais. O Kelly observa que as experiências citadas por Wagner para defender a existência e atuação de espíritos territoriais são muito limitadas e cuidadosamente selecionadas. Ele mostra, por exemplo, que a maioria das ilustrações de Wagner usa seu livro O Afari Prayer são tiradas da Argentina, especialmente do ministério do evangelista argentino Carlos Anancondia, que se utiliza das táticas de batalha espiritual. O Kelly nota que, porém, que Wagner não menciona os casos em que estes métodos foram empregados sem qualquer resultado e nem os casos em que houve conversões em massa implantado de novas igrejas e crescimentos genuínos de igrejas sem que estes métodos tivessem sido utilizados, por deixar de mencionar que outras igrejas e missões que não a de Anancondia estão tendo o mesmo resultado, Wagner deixa de fornecer uma informação importante para que o leitor julgue os métodos de Anancondia dentro do contexto argentino global. Revelações dos próprios demônios. A uma certa altura do seu artigo já mencionado, Wagner menciona 6 potestades mundiais que estão imediatamente abaixo de Satanás na hierarquia satânica, cujos nomes são Damião, Asmodeu, Mengeles, Arius, Belzebu e Nosfaritus. Estes demônios e seus nomes, segundo Wagner, foram descobertos por Rita Cabezais, que fez pesquisas extensas sobre a hierarquia satânica, usando métodos que Wagner prefere não citar, mas que estão relacionadas com o Ministério de Psicologia e Libertação de Cabezais, e com revelações divinas que ela recebeu através de palavras de conhecimento. Não é difícil para quem lê as obras de Rita Cabezais perceber qual é o método que ela usa para descobrir os mistérios da hierarquia satânica. Em seu último livro, Desmascarado, São Paulo, Renascer, 1996, Cabezais narra longos diálogos que teve com demônios, falando através de pessoas endemoniadas, os quais não somente lhe revelaram os seus nomes, como também lhe deram informações sobre outros demônios. Ela afirma que não é correto basear sua teologia no que demônios dizem, mas acrescenta: tenho a impressão que aquele demônio dizia a verdade. Esse é apenas um exemplo nos ensinamentos e práticas no movimento. Há muitas outras informações sobre os demônios adquiridas pelo mesmo método. Amém? Vamos parar por aqui. Na próxima aula daremos continuidade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.